que seria a corrente elétrica, né? A corrente elétrica, ela é o movimento ordenado dos elétrons. Então, nessa imagem aqui, vocês vão observar que tem dois sentidos, ó. A seta está apontando aqui para a esquerda, que é o chamado sentido real da corrente, exatamente considerando o movimento dos elétrons. Aqui você tem uma fonte de tensão, poderia ser uma pilha, uma bateria. Aqui nós temos o polo positivo, o polo negativo. Então, o polo negativo vai fazer o quê? Vai repelir os elétrons e o polo positivo vai atrair os elétrons, porque as cargas de sinais opostos se atraem e as cargas de mesmo sinal se repelem. Então, você vai ter aqui uma força de repulsão empurrando aqui, ó, fazendo com que os elétrons andem nesse sentido aqui, ó, anti-horário, que a gente vai dizer que é o sentido real da corrente, porque a gente está considerando aqui o movimento dos elétrons. Porém, devido a fatores históricos, logo no início, quando começou a estudar, né, e compreender o que seria corrente elétrica, na época, o pessoal adotou um sentido contrário ao sentido real, que no caso era o sentido das cargas positivas, dos prótons em movimento, que a gente chama de sentido convencional da corrente, porque até então não tinha ainda certeza se eram os elétrons ou os prótons que realizavam esse movimento. Hoje já sabemos que são os elétrons que estão em movimento. Então, a corrente elétrica é o movimento dos elétrons. Movimento esse que deve ser organizado, né? Uma ordem. Então, nesse caso aqui, nós temos o movimento dos elétrons no sentido anti-horário, o sentido real. Mas, em alguns livros, até algumas questões, às vezes é adotado o sentido convencional da corrente. Aí, o convencional é o contrário do sentido real. Mas, na hora de fazer o estudo e determinar os valores da corrente elétrica, isso não vai interferir muito, desde que você adote um sentido e utilize aquele sentido. Agora, para existir a corrente elétrica, o que é necessário? Então, aqui nessa nossa imagem, eu tenho aqui uma bateria, uma pilha, polo positivo, polo negativo. Então, essa pilha, essa bateria, ela vai fornecer uma diferença de potencial elétrico, que nós chamamos de DDP. Então, nós temos aqui a diferença de potencial elétrico, DDP. Ó. Então, essa diferença de potencial elétrico, ela é que vai fazer com que exista a corrente elétrica lá. Então, a corrente elétrica ela é causada por uma diferença de potencial elétrico, que também é chamada de tensão elétrica. Então, a tensão elétrica é o que a gente tem nas tomadas das nossas casas. Então, quando você tem a tomada lá na sua casa, vou tentar desenhar aqui. Vou desenhar aqui uma tomadazinha. Aí nós temos aqui, ó. Hoje em dia as tomadas têm 3 polos, né? Seriam 3 entradas. Então, um lado é a fase, que é a que você corre o risco de levar choque, o outro é neutro, e o do meio é o aterramento. Então, temos fase neutra e terra. Então, na tomada das nossas residências, nós temos o seguinte, ó. Nós temos uma diferença de potencial que a gente chama de tensão elétrica. Então, a tensão elétrica da tomada das nossas residências, se vocês sabem quanto é, a tensão na tomada das nossas residências é 220 volts. Então, a tensão é o que a gente chama de potencial elétrico aqui também. Só que no caso de uma pilha, essas pilhas comuns, né, você tem 1,5 volts. Então, esse V aqui, ó, é a unidade de medida da tensão elétrica, que será medida em volt. Tá? Então, tanto a tensão da tomada, 220 volts, a tensão de uma pilha, 1,5 volts. Então, isso é o que a gente chama de diferença de potencial elétrico, de DDP, ou tensão elétrica. Então, para existir a corrente elétrica, nós temos que ter uma diferença de potencial elétrico. Então, a diferença de potencial elétrico é que vai fazer com que exista a corrente elétrica. E como nós podemos, esses equipamentos
que vão fornecer uma diferença de potencial elétrico são chamados de geradores elétricos. Então, aí temos os exemplos, né? As pilhas, baterias, você tem de forma geral, elas são geradores elétricos. Então, o gerador elétrico, ele vai transformar em energia elétrica outra modalidade de energia. Então, no caso das pilhas e baterias, transformam energia química em energia elétrica. Mas nós também podemos ter aqueles geradores maiores, que funcionam a diesel. Então, nos hospitais, você tem que ter um gerador elétrico, caso tenha uma falta de energia, o gerador elétrico lá, a diesel, ele vai entrar, né, e vai transformar a energia da queima, né, do combustível em energia elétrica. Então, você tem alguns geradores. Você, por exemplo, tem um gerador de energia elétrica à base da energia do vento, né? São geradores eólicos. Nós temos os geradores térmicos, os geradores de energia solar. Então, vai transformar outra forma de energia em energia elétrica. Então, tudo isso são geradores elétricos, né? Desde uma pequena bateria de relógio, né, até algo maior, mas desde que ele pegue essa outro tipo de energia e transforme em energia elétrica, nós chamamos de maneira geral de gerador elétrico. E o dispositivo que recebe essa energia elétrica e utiliza essa energia elétrica é chamado de receptor elétrico. Então, o receptor elétrico ele vai transformar a energia elétrica em outra forma de energia, não exclusivamente térmica. Então, você tem aqui, por exemplo, os motores, né? Vai pegar energia elétrica e vai converter aquela energia em movimento. Então, desde um simples motor de um liquidificador até um motor de uma indústria, ele vai pegar a energia elétrica, converter essa energia elétrica em energia de movimento. Então, vai fazer o movimento. E temos outros tipos de receptores elétricos que têm a situação específica de transformar a energia elétrica em energia térmica, que é o caso aqui da sanduicheira e do secador de cabelo. O secador de cabelo, tanto você tem energia de movimento como energia térmica ali, porque vai ter uma resistência elétrica, e essas resistências elétricas, tanto da sanduicheira como do secador de cabelo, ela vai transformar essa energia elétrica em energia térmica. Nós vamos ainda estudar com mais detalhes a resistência elétrica na próxima aula, não hoje. E nós, quando vamos representar, fazer um circuito elétrico ou eletrônico, nós precisamos representar esses dispositivos através de símbolos. Então, a gente não vai estar desenhando um motor, a gente não vai estar desenhando uma pilha, nós não vamos estar desenhando um gerador nem um receptor. Nós vamos representar esses dispositivos através de símbolos. Então, esse símbolo aqui que está à esquerda, esse primeiro aqui, ó, à esquerda, ele representa uma fonte de tensão contínua, que pode ser uma pilha. Então, é simplesmente dois tracinhos, um maior e um menor, ligados um do lado do outro, né, paralelo. Então, você teria essa situação, dois tracinhos, um maior e um menor, e aqui representando o polo positivo maior e o polo negativo menor. Então, isso é a representação da fonte de tensão. Então, toda vez que você verificar um circuito elétrico e nesse circuito tiver esse elemento aí, esse elemento está representando um gerador elétrico, no caso, um gerador de fonte contínua, que é a nossa situação aqui que nós estamos estudando, a corrente contínua, também chamada de fonte de tensão. E num caso específico, se você quer desenhar uma lâmpada, aí a lâmpada vai ser representada através desse símbolo. É um círculo com um X cortando esse círculo. Então, nós temos aqui a representação simbólica de uma lâmpada. E como podemos fazer, então, um circuito contendo, né, uma fonte de tensão, por exemplo, uma pilha e uma lâmpada. Então, você vai usar exatamente esse esquema aqui, ó. Então, aqui nós temos o desenho, né, de uma pilha, os fios e a lâmpada, que também podemos representar utilizando os símbolos. Então, esse símbolo aqui representa a nossa pilha, polo positivo, polo negativo. O polo positivo sempre será o tracinho maior, o negativo menor. E aqui a representação da lâmpada. Então, nós temos aqui um circuito elétrico simples, contendo uma fonte de tensão, ou um gerador elétrico, e um receptor, que no caso aí é uma lâmpada.
Então, ligando essa lâmpada nesse circuito, a lâmpada vai acender, porque você tem aqui um caminho fechado e você vai ter aqui o sentido da corrente elétrica. Lembrando que o sentido da corrente elétrica, o sentido real, é do negativo para o positivo, mas nós vamos adotar o sentido convencional, que é o que os livros adotam, que é no caso aqui do positivo para o negativo. A intensidade de corrente elétrica vai ser representada pela letra I minúsculo. Então, esse I vai representar a intensidade de corrente elétrica. Agora, como é que podemos determinar essa intensidade de corrente elétrica? Nós podemos determinar de duas formas. Uma, medindo com um equipamento, ou outra, usando a definição e fazendo o cálculo. Então, vou mostrar primeiro aqui um equipamento que ele serve para medir a corrente elétrica também. Então, esse equipamento aqui é chamado de multímetro. Então, o multímetro, esse amarelinho aqui, ó, vou escrever aqui, ó, multímetro. Então, o multímetro, ele é um equipamento que serve para medir. Nesse exemplo que está aqui na tela para vocês, ele mede a tensão elétrica, a corrente elétrica, que seria essas opções aqui do botão. Você girando o botão, você vai medir a tensão elétrica alternada, a tensão elétrica contínua, você vai medir aqui, ó, a corrente elétrica, daqui para cá, e você também mede a resistência elétrica e também a continuidade de um diodo. Então, você serve aí para medir tanto a corrente, resistência, como tensão elétrica, e também serve, aí essa parte aqui eu já não tenho muito conhecimento, mas ele serve também para medir a continuidade de um transistor. Então, você tem aqui, ó, também, você pode medir um transistor. Mas nós vamos utilizar mais o multímetro para medir duas grandezas físicas da eletricidade, que é a corrente elétrica e a tensão. Então, a corrente elétrica, a gente vai usar a função de amperímetro. Então, você tem o amperímetro, vai ser o dispositivo que vai medir a corrente elétrica, a intensidade de corrente elétrica. Amperímetro, por quê? Porque a corrente elétrica, a unidade de medida dela é o ampere. Então, por isso que a gente chama de amperímetro, que mede a amperagem, ou seja, mede a corrente elétrica. E o voltímetro, que é o dispositivo que vai medir a tensão elétrica, que vai medir a voltagem ou a tensão. E a unidade de medida da tensão é volt. Então, o multímetro, você pode utilizar ele como amperímetro ou como voltímetro. Aí, para isso, você tem essas ponteiras que você vai conectar, dependendo do que você vai usar, se é na função de voltímetro ou de amperímetro, aí você vai conectar nesses terminais. Um multímetro, quem tiver interesse de adquirir um, que é até interessante você ter um em casa para medir algumas grandezas, até medir a tensão na tomada para fazer um teste, né, se está tudo certo, ele é em torno de R$ 40, um mais simples, né, e tem uns melhores, aí vai aumentando de preço, mas inicia na faixa de R$ 35, R$ 40, vocês encontram um nesses importados. E a outra maneira da gente determinar a corrente elétrica, né, sem ser ali o multímetro ou o amperímetro, é quando você vai fazer um experimento e vai lá e chega e determina o valor da corrente usando um equipamento. Mas a gente pode também fazer isso através da definição e de cálculos. Então, a intensidade de corrente, o que seria a intensidade de corrente? A intensidade de corrente é exatamente a quantidade de carga que atravessa uma seção de um condutor na unidade de tempo. Então, nós temos aqui um fio de cobre, e aqui nós temos esses pontinhos amarelos, como se fossem aqui os elétrons em movimento. No caso, aqui está andando da esquerda para a direita. Então, todos os elétrons aqui estão se movimentando, ó, no mesmo sentido, é uma corrente contínua, da esquerda para a direita. Aí, você tem aqui um corte transversal e a gente vai determinar exatamente na unidade de tempo, que no caso vai ser um segundo, em um segundo, quantos elétrons passaram, ou quantos elétrons passaram naquela seção em um segundo. Aí você vai ter a intensidade de corrente elétrica. Então, quanto mais elétrons passar em um segundo, maior a intensidade de corrente. Quanto menos elétrons passar em um segundo, menor a intensidade da corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é o fluxo de elétrons em um condutor. Então, quanto maior esse fluxo, maior é a intensidade da corrente. Quanto menor o fluxo de elétrons
em movimento no condutor, menor é a intensidade de corrente. E como é que podemos definir isso matematicamente? Então, nós vamos dizer o seguinte, que a intensidade da corrente elétrica e a intensidade média, como a gente está trabalhando com corrente contínua e constante, essa intensidade média vai ser a própria corrente elétrica, e ela vai ser a quantidade de elétrons, e essa quantidade de elétrons vai ser representada pela quantidade de carga, que é o ΔQ. ΔQ é a quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo, que a gente vai chamar de ΔT. Então, a intensidade de corrente elétrica é o ΔQ, que é a quantidade de carga dividido pelo tempo, né, que foi realizado esse movimento, que no caso a gente vai usar a unidade de tempo como sendo segundo. Então, nós temos aqui a carga dividido pelo tempo, e essas unidades serão as seguintes. Ó. A carga vai ser medida em Coulomb, que é o ΔQ, o tempo medido em segundos, e a corrente será medida em ampere. Então, ampere é a unidade de medida da corrente elétrica. Se você vai comprar uma bateria de um carro, de uma moto, aí você vai ter lá diferentes amperagens, dependendo do carro, né, dos equipamentos eletrônicos, elétricos que você tem no carro, aí você tem que ter uma bateria de uma amperagem maior para ela comportar todos os dispositivos eletrônicos do carro. Então, se o carro tem um som potente, tem vidro elétrico, trava elétrica, tem vários equipamentos, né, de potência alta, aí você vai ter que ter uma bateria de amperagem maior. Então, a amperagem está relacionada à corrente elétrica, mas a bateria de um carro, a voltagem ela é constante, é 12 volts. Então, o que vai mudar de uma bateria para outra é exatamente a capacidade de fornecimento de corrente elétrica que ela tem. Então, nós temos aqui as unidades de medida, né, reforçando o Coulomb, tempo segundo e a corrente em ampere. E vamos fazer aqui hoje só um exemplo, esse primeiro aqui, para utilizar a formulazinha, né, da corrente elétrica, que é a definição da corrente elétrica. Então vamos ver esse exemplo. Durante 2 segundos são transportados 0,5 coulombs de carga elétrica em um corpo condutor. Determina a corrente elétrica formada nesse corpo. Então, qual foi a corrente elétrica que passou nesse corpo, sabendo que em 2 segundos foram transportados meio coulomb? Então, nós temos aqui o tempo, 2 segundos. Nós temos aqui a quantidade de carga, foi 0,5 coulombs. E nós queremos calcular a corrente elétrica, o I. Então, para calcular a corrente elétrica, nós vamos pegar a definição, né, como mostrei agora para vocês, é a carga dividida pelo tempo. Então, a quantidade de carga, que é delta, que é uma letra do alfabeto grego, a quantidade da carga é meio coulomb, e o tempo, 2 segundos. Eu vou dividir 0,5 por 2. A metade de 0,5 corresponde a 0,25. E a unidade da corrente, ampere. Então, aí você tem a corrente elétrica que foi percorrido nesse corpo aí durante esse tempo, 2 segundos, 0,25 amperes. Aí na próxima aula a gente vai falar mais um pouco de corrente elétrica e também aprender e começar a estudar sobre resistores elétricos.